Olá, meu amigo que curte artes marciais, que curte o canal da Revista Master. Ficamos um tempo aí sem fazer vídeos, estamos retomando agora com grande qualidade. Hoje, você sabe que o programa não é ao vivo, né? Mas hoje seria o aniversário do introdutor do Kung Fu no Brasil, Grão-Mestre Chan Kawei, que já tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu presenteei um livro dos grandes mestres, ele autografou, e hoje eu trouxe aqui um exemplar para dar de presente ao meu amigo Vinícius Severo. É isso aí, o Shifu foi aluno do Grão-Mestre Chan Kawei, né, Shifu? Então é uma grande honra estar aqui te entrevistando nessa data tão bacana que é o aniversário do Chan Kawei, se ele estivesse vivo, ok? Então, você que gosta de arte marcial, assista esse vídeo até o final. Esse aqui é o programa direto da redação, que a gente recebe amigos, pessoas ilustres que vêm aqui e a gente aproveita e faz essa entrevista, ok? Então, com vocês, Shifu Vinícius Severo, professor de Shaolin do Norte. Bem-vindo, Shifu. Um prazer em recebê-lo aqui. É tudo meu. É uma honra estar aqui com você, com seus espectadores. E eu espero poder trazer um pouquinho mais de informação, conhecimento, para que a gente possa aí esclarecer um pouquinho mais do que desses mistérios das artes marciais. É isso aí, bacana. Eu gosto muito de falar sobre as pessoas, né? Porque tem vários casos de superação, né? Sim. Então, muito interessante a pessoa hoje, porque é um desafio você viver de arte marcial, sim, né? O senhor tem a sua... Vou chamar de você, para você me chamar de você também. Sim. Então, você tem a sua profissão. Perfeito. E leciona Kung Fu. Isso. Então eu vou te perguntar, primeiro isso, depois como você começou, por quê? Mas esse desafio, o que você gostaria de, se você pudesse fazer só Kung Fu, você deixaria a sua profissão ou não? Olha, Kung Fu é uma paixão que eu tenho desde criança, né? Então desde os filmes, aquele processo todo que muita gente se inspirou igualmente. A profissão que eu tenho hoje é uma profissão que eu amo fazer, né? Então a gente aprende a amar também aquilo que a gente faz e aquilo que realmente dá o sustento do dia a dia. Mas é uma luta entre o prazer de fazer e aquilo que você tem que fazer, que você entende que pode mudar a sociedade com isso. Entretanto, eu tenho visto ao longo desse tempo de ensino de Kung Fu, eu consegui mudar a vida de muitas pessoas para melhor. Então, se em algum momento, e eu espero que isso não demore tanto, se eu perceber que a oportunidade e as portas realmente se abrirem, e é o que eu tenho feito para isso, com certeza o Kung Fu vai ser minha primeira atividade. Eu pergunto isso porque muita gente fala, eu vou me aposentar e depois eu vou dar aula, né? Então, por isso que eu perguntei. Eu estou perto, inclusive, né, Bueno? Então, é verdade, o tempo passa, né? Tipo, não é fácil. Mas bacana. Então, você, olha, é assim, eu já publiquei mais de 2.500 biografias. Perfeito. Eu vou te falar que 95% começou a treinar por causa de filme. Especialmente Bruce Lee. Sim, né? Sim. Então, ao máximo, a gente abre o livro, né, até ter uma citação do Bruce Lee, né? Perfeito. A primeira, né? O importante é ter uma vida que mereça ser lembrada. O segredo da imortalidade é ter uma vida que mereça ser lembrada. Então, você começou por causa... Me conta essa história desse início aí. Tá. Bom, todas as terças-feiras na antiga... passava na Record, Poltrona R, que eram os filmes de Kung Fu, que nem Bruce Lee eram os imitadores de Bruce Lee, aqueles filmes lá de contemporâneos, né? Então aquilo parecia ser algo como se fossem super-heróis alcançáveis, né? E o sonho de todo garoto, pelo menos, era poder fazer parte desse universo mágico, né? E isso acabou me levando para as artes marciais. Minha mãe me levou para uma academia e a partir de lá eu já gostei. E foi engraçado porque, pela influência do Kung Fu, a primeira arte marcial que me foi mostrada foi o Karatê, porque era o que era mais fácil de encontrar na época. E eu acabei fazendo um pouco de Karatê, mas logo na sequência já fui para o Kung Fu mesmo, encontramos uma academia de Kung Fu e já seguimos esse processo e foi, de lá para cá, nunca mais parei.
Que bacana. Se identificou mais, né? Mas, sem dúvida. Acho que também, um pouco também sobre as influências, né, dos filmes, porque aquilo, o básico o básico das artes marciais, principalmente essas artes marciais como Karatê, Kung Fu, é muito semelhante. Né? O simples é muito semelhante. Conforme o tempo vai avançando, aí você vai percebendo uma diferença, né? As especificidades técnicas. Mas no começo, você não sabe muito bem qual é a diferença de um e de outro. E com o tempo, você vai percebendo que vai ficando muito díspare, né? O sentido, o objetivo é completamente diferente, né? Até é uma questão cultural, inclusive. Mas realmente o Kung Fu, quando ele abraça teu coração, é difícil você efetivamente tirar essa raiz dentro de você. Eu estava numa academia, vou contar rapidinho, e eu fui fazer um livro de técnica em Karatê Shorin, Shorin Ryu. Né? E aí eu falei pro mestre Shinzato, falei, mestre, vamos fazer agora foto de kata. Ele disse, sim, kata, né? O Wong, chamou o Wong, né, para fazer o kata. Eu falei, chamou esse cara é o bom. Né? Aí o cara, depois, quando acabou, eu fui indelicado, pedi desculpa, mas desculpa, sensei, mas o que o senhor está fazendo aqui? Né? Wong, Eng Wong, Rogério Eng Wong. Ele falou assim, não, academia de Karatê, foi o seu caso. Sim. Ele, né, gostou, mas eu estou em casa porque Karatê Shorin é o Karatê que veio de Shaolin. É isso mesmo. Entendeu? Então ele está em casa. Foi muito bacana. Que é chinês, né? Que é chinês, né? Foi muito bacana. O Wong saiu 15 vezes no livro, é nosso parceiro, vou convidar ele agora para ele entrar no conselho editorial do livro. Mas por que o Shaolin do Norte entrou na sua vida? Por quê? Foi interessante. Interessante essa sua pergunta, porque o Shaolin do Norte ele entrou na minha vida muitos anos depois. Eu comecei a praticar o estilo da serpente sagrada enquanto criança, com o mestre Braulio na época, Braulio Estevão. Posteriormente conheci o que praticamente todo praticante de Kung Fu conhece, foi a academia do mestre Amaral, lá na Consolação. Sim. Então começamos a treinar lá pouco tempo depois, porque a academia em que a gente treinava, ela fechou, então aí perdemos contato, eu era criança também com o professor Braulio na época, e aí acabamos encontrando a academia do mestre Amaral. Nesse meio tempo eu fiz Karatê de novo. Qual estilo? Karatê do simples, Karatê Shotokan. Mas aí depois eu Kung Fu, né? Kung Fu é aquilo que eu disse, né? Muito atraente. E aí comecei a praticar então o Louva-a-Deus. Louva-a-Deus com o mestre Amaral, e foi a época que ele tinha aquele grupo de instrutores que se tornaram aí grandiosos, né, no dia de hoje, que é o Gabriel Amorim, o Marco Serra, o Francisco de Paula, o Akira, o Wagner Irineu, né, todos esses nomes. Conheço, né? 90%. Justo, né? Então, eu até brinquei numa outra conversa que eles eram os vingadores do Kung Fu da época, né? Então, eu tive a oportunidade de treinar com todos eles nesse momento. Posteriormente, abriu-se o Instituto de Kung Fu lá no Butantã, que foi o Serra, o De Paula e o Gabriel. Eu fui com eles para lá. E aí, eu fiquei um tempo curto, porque logo depois eu entrei numa empresa, entrei numa empresa norte-americana, que proporcionava algumas viagens para os Estados Unidos. E ali eu comecei a conhecer os mestres de fora. Então comecei a conhecer o Sui Chan, que estava morando junto com um aluno dele em Nova York. Conheci a Madame Wang Jurong, que estava no Texas. Conheci Doc Fai Wong, que estava em São Francisco. Então eu conseguia fazer algumas viagens que me permitiam essa abertura, né? Essa expansão de conhecimento. E numa dessas viagens eu conheci o mestre Champui, que também era de Louva-a-Deus, com quem eu já tinha uma certa familiaridade. E ele mencionou o mestre Shankar Wei, que eu, enquanto no Brasil, só escutava falar, mas a gente era meio que... O Kung Fu é dividido em clãs na época, não tinha muita conversa de uma galera com outra. Né? Eu aprendi isso em duras penas. Pois é, você sabe. E quando eu voltei então para o Brasil, para ficar um pouco mais tempo, eu não sabia onde era a Academia do Mestre Chan. E sem querer, acabei tentando fugir do trânsito. Trânsito é sempre um negócio louco, né? Fugir do trânsito, acabei na porta da Academia do Mestre Chan. E curiosamente, eu entrei, falei, Kung Fu, mas não sabia quem era.
Quando entrei, vi que era o Mestre Shan, vi o nome dele, falei, nossa, Mestre Shan, que o Mestre Shampoo falou. Excelente, né? Só que eu achei estranho, porque não tinha uma aula. Tinham pessoas treinando meio aleatoriamente. Então tinha algumas pessoas ali num canto, outras em outro. Eu achei aquilo diferente, porque eu estava acostumado com alguém puxando uma aula. E eu não gostei. A princípio eu não gostei. Eu achei estranho. Conversei com o Mestre Shan e tal, entendi quem ele era, mas eu não gostei. Só que nesse meio tempo eu já estava começando a treinar com o Mestre Wan Te-Chan, que inclusive faleceu também recentemente. O Mestre Wan Te-Chan era quem trouxe o Wing Chun para o Brasil. E eu comentei com o Mestre Wan sobre isso. Ele falou, o português dele era macarrônico, né? Ele falava quase nada, né? Então ele fazia, o Mestre Wan era especialista em estilos internos. Então, Xingyi, Tai Chi, Paquá e o Wing Chun, né? Que era o principal estilo dele. E eu comentei isso com o Mestre Wang, que conhecia o Mestre Shan. Ele falou assim, mas você não quer ser bom? Vou tentar traduzir. Ele falou, você não quer ser bom? Eu falei, quero. E por que você precisa de alguém puxando aula? Se você tem lá para treinar, por que você não se esforça dentro daquela proposta? Lógico que eu estou traduzindo, ele não conseguiu falar nada disso, né? Esse é o ponto. E aí isso me deu um estalo. Falei, puxa, ele tem razão. E aí eu fui para o Mestre Shan de novo. E lá encontrei um amigo hoje, né, um irmão de treino, que é o Plínio, professor também de Shaolin do Norte. E quando eu vi o Plínio fazendo, eu me lembrei dos filmes de Kung Fu do passado. Aí eu falei, pronto, é isso, eu quero ficar igual esse cara. Eu quero ficar bom igual esse cara. E aí eu resolvi entrar no Mestre Shan e aí 30 anos se passaram, né, com o Mestre Shan. Foi uma experiência interessantíssima. Aí, graças a Deus, eu tomei essa atitude, porque o nível de conhecimento que o Mestre Shan tinha era algo incomensurável. Era impressionante. Muito bacana. Essa história foi... Então foi... O meu Shaolin do Norte então começou aí. Eu devia ter uns 20 anos, 20 e poucos anos. Que bacana. Aí ficou para sempre. Para sempre. Legal. Até o falecimento, né? Até a passagem dele. Em 2022. Então, a arte marcial é um negócio muito interessante, porque ele acaba se tornando uma filosofia de vida. Né? Então, você vê vários... Antigamente, né, a arte marcial era para guerra. Isso. Mas aí os chineses inventaram a pólvora, né? Aí mudou. Então, o desenvolvimento do caráter, defesa pessoal, sim, e tudo mais, toda a bagagem que a arte marcial traz. Inclusive, você pode se tornar um profissional. Perfeitamente. Então, eu gosto tanto da arte marcial que eu vou ensinar. Isso. Então, você recomenda, que você diria isso para um faixa preta, para um graduado? Pô, dá para você seguir uma carreira? Você acha isso? Eu acho que sim. Acho que a primeira coisa, quando você fala faixa preta, acho que isso é importante dizer. O faixa preta não é o fim. Não. Ele pode ser o objetivo de quem não conhece. Então, você começa com faixa branca até chegar à faixa preta. Mas a faixa preta, na verdade, é o início. É ali que começa tudo. Então, você vem se preparando ao longo das faixas coloridas para chegar, para que no momento que você está na preta, você já está preparado para a grande herança que aquela arte traz. Então, a disciplina que você foi desenvolvendo, os formatos, os métodos pelos quais você passou, aquilo que você questionou, falando, eu poderia fazer desse jeito, porque você vai imprimir teu estilo, você vai imprimir teu formato, não que você vai criar um estilo de arte marcial, não é isso. Você pode até fazê-lo, mas tem tantos para que você precisa criar mais um, né? Não vejo necessidade. Mas digo assim, a sua metodologia, o seu ponto de vista de como ensinar aquilo, de como colocar a sua impressão digital dentro da arte marcial. E aí sim, você utilizar as técnicas mais avançadas para poder alcançar um nível maior, tanto em defesa pessoal, tanto em cultura, porque o aprendizado ele é contínuo. Você vai perceber ao longo do tempo exemplos de outros mestres antepassados que quando você vai vasculhar, poxa, é o que você mencionou no início, são exemplos absurdos de superação. Veja você que hoje a nossa arte marcial chinesa, o Kung Fu que a gente vê por aí, ele foi totalmente reformulado nos anos 30, em 1930, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Então, ele passa a se tornar algo mais eficiente, mais interessante, mais aplicável, mas ele vem por trás com uma bagagem
bagagem de sofrimento por conta da guerra, vem com uma bagagem de traumas, vem com uma bagagem muito grande. Como é que você trabalha tudo isso? Esses primeiros mestres que chegaram no Brasil, eles chegaram com tudo isso. Chegaram com os traumas, chegaram com as dificuldades, chegaram aqui não falando o idioma. Então, como fazer para se tornar isso algo rentável, algo, o próprio negócio? A arte marcial, sim, ela pode ser rentável desde que você dê foco, né? É como tudo na vida. Se você der o real foco e souber trabalhar aquilo que você tem de positivo, aquilo que você tem de qualidade, potencializando aquele tua atividade, você vai voar com certeza absoluta. O que falta talvez seja um pouquinho, e aí eu vou te falar do meu caso. É importante que haja coragem, ousadia. Sim, planejamento sempre é importante. Mas às vezes você precisa dar um passo no escuro. Se você não der um passo no escuro, e se tudo estiver no seu controle, você não vai conseguir alçar muitos voos. Às vezes você precisa sair do seu controle, não ter atitudes, né, impulsivas, não, isso também não. Mas às vezes você precisa pisar no escuro para saber onde aquilo vai dar. E às vezes, quando você pisa no escuro, abre-se uma porta tão imensa, tão gigantesca, que te permite enxergar outros pontos de vista, outras situações, conhecer outras pessoas tão fantásticas, tão maravilhosas, com outros exemplos que vão acabar te ajudando. Então, eu diria assim, resumindo, para o faixa preta que chegou, é o momento dele definir, ou pelo menos pensar, é o que eu quero isso para mim, quero continuar este caminho, ou olho para o meu sensei, para o meu shidoshi, para o meu shifu, é isso que eu quero? Olho para o exemplo dele, eu quero ser como ele, eu quero ser sincero como ele, quero trabalhar sim ou não, aí é uma decisão que você vai tomar. Se você quer ser um simples faixa preta, ou se você quer realmente dominar a arte marcial. Acho que é isso. E passar isso para frente. Exato. E mudar a vida das pessoas. Exatamente. Como a gente fez, né? Como a gente faz o tempo todo, né? Eu tenho alunos que, como todo mundo tem, eu não sou diferente, sim, mas eu tenho alunos com exemplos difíceis, assim, com dificuldades gigantescas. Que você fala, como é que a gente vai fazer esse negócio acontecer? E as coisas acontecem, né? Então, eu acho que o ponto é não ter medo. Acho que é o que a arte marcial prega, coragem. Né? Aplicar a coragem, não é só ficar no discurso. É aplicar realmente a coragem, é ter ousadia, é ter iniciativa e as coisas vão começar a acontecer. E lógico, criar um método. Criar o método de enxergar as coisas. Você ter um método para ensinar, você ter um método para tratar com as pessoas, você ter um método para conduzir as famílias das pessoas, porque não é igual um casamento. Né? Você não casa somente com a pessoa com quem você casa, com a família da pessoa. Você pratica arte marcial é a mesma coisa. Você não é só os seus alunos, mas as famílias dos alunos. Interessante. Então, o legal disso aqui é que essa minha profissão é muito bacana porque a gente aprende muita coisa. Hoje aqui eu aprendi aqui umas 3 lições importantes desse ponto de vista. Eu nunca tinha pensado em outras coisas que a gente conversou nos bastidores. Né? Eu vou te pedir só agora que você assista o teaser dos grandes mestres e a gente volta aqui, são 2 minutos, 1 minuto, ok? Assista aí. É isso aí, voltando aqui agora, quero presentear o livro dos grandes mestres, em homenagem ao nosso querido grão-mestre Shankar Wei, que está nesse livro. Eu tenho uma edição autografada dele. Então, Shifu, muito obrigado. Um presente, muito obrigado. Guarda com carinho. Com certeza. Tá? Eu tenho também outro presente aqui, coloquei até na caixinha, que é o livro dos 15 anos, tá? É o Grandes Mestres das Artes Marciais.
Silver Book, edição especial Américas e Europa. O desse ano, queria te convidar a participar desse ano, é o Worldwide Book, que é um livro que já atingiu esse livro atingiu todos os continentes. Então já é um livro mundial. Então, nessa próxima edição, a edição de Jade, tem muito a ver. O livro é muito inspirado na arte chinesa. A gente usa muito o vermelho com o dourado, só que esse é o verde, está muito bonito. Eu vou te mandar o convite. Gostaria muito que o senhor participasse, mostre para os seus alunos. Estaremos presentes. Tá? Isso aí, você. Obrigado. É uma honra para mim poder receber isso de você, dado a chancela do meu mestre. Né? O meu mestre chancelou a qualidade, ele chancelou a virtude. Então, tudo isso que ele já chancelou contigo, sendo passado para mim, que sou um dos legados dele, né? Tem tantos outros, sim, é uma honra muito grande. Eu recebo com muito carinho, com muito afeto. Muito obrigado. Esse gesto. Muito obrigado. Eu queria que você falasse agora, para quem quiser informações do seu estilo, quem quiser treinar com você, perfeito, por favor, fale de seus contatos, seu endereço. Tá bom. Bom, hoje então eu atendo em São Paulo, né, na São Paulo capital. Nós estamos no bairro do Butantã. Nós atendemos nós também estamos em Osasco, temos alunos espalhados aí pelo Brasil, aqui em Santos nós temos, São Vicente nós temos também no Guarujá, temos na região sul, Santa Catarina, Curitiba e Rio Grande do Sul, temos em Minas Gerais também, o Fábio Lana, enfim, nós temos. Depois eu posso passar o sitezinho para que vocês possam acessar. Vai ter legenda aí, ele vai colocar, vai ter legenda com o site. É mais fácil para vocês acessarem e poderem enxergar um local que seja mais próximo à residência de vocês, seja mais próximo ao trabalho, que seja, para que vocês possam também ter a oportunidade de poder conhecer um pouco do legado do Mestre Shan. Agora também nós estamos trazendo o legado do Mestre Li Feilin, né? Estamos treinando com o Mestre Luiz, que fica lá em Santo André, que é o discípulo direto do Mestre Li Feilin. Também este conhecimento nós estamos propagando, também iniciando esse processo, né? Então, além do Shaolin do Norte, que é legado do Mestre Shan, a gente também está trazendo esse legado do Mestre Li Feilin, que é um dos 5 papas do louva-a-Deus no mundo hoje. Então, é uma pessoa de muito prestígio. Está na China, mora em Shandong, que é o berço, né, do louva-a-Deus. Então a gente também tem essa prática. Então tudo isso para quê? Então esse acúmulo de técnicas justamente para que a gente possa ter uma conclusão, né, algo que realmente seja interessante, seja contundente para qualquer que seja o seu objetivo. Se o seu objetivo é encontrar pessoas, fazer amizades, ter mais flexibilidade, uma atividade física, aprender defesa pessoal, participar de campeonato, todos esses objetivos vão poder ser atingidos através da prática. E com o tempo e com a melhoria, vocês vão se tornando cada vez mais seres humanos melhores. E esse é o nosso legado. Que bacana, né? Muito bom. E assim, eu tô até com inveja, né? Porque ele fala muito bem. Tô tentando. Ele fica meio nervoso nas câmeras, né? Não. Você dá treinamento de vendas do Itaú também, então eu tenho que aprender com você. Imagina, eu tenho que aprender. Que isso? Não, eu tudo aprendi também na marra, né? Eu comecei num programa aqui na TV comunitária que abrangia toda a região aqui, até o Itanhaém, Guarujá, Bertioga, Santos, a grande baixada, né? E eu falava meio tímido. Eles até brincavam comigo, tiravam o sarro ao vivo, me chamavam de ursinho, pô. Falei, pô, caramba. Aí depois eu fui aprender, tomando cacetada. Sim. Aí agora, eu não tenho uma dicção muito boa, mas eu tento, né? Então, mas que legal. Hoje eu aprendi muito, foi um grande prazer te receber aqui. Espero que você venha mais vezes. E eu vou te arrumar uma aluna, que ela mora no Butantã, Luciana Martins. Luciana, você vai treinar com ele aqui. Esquece, não posso falar o seu cifrão. Vai treinar aqui, viu? Faz junto, faz as duas coisas. Acho que é pela proximidade. Tá. Ela mora no Butantã. Tá bom? Perfeito. Chifu, muito obrigado. Grande prazer te receber. Uma honra grande. Volte mais vezes. Vamos comer o peixinho aqui embaixo no restaurante Barreiro. Hein? Perfeito. Convite aceito. É isso aí. Obrigado. Meu amigo, você que ficou aí até o final é porque você gosta muito de arte marcial. Quero te agradecer muito essa audiência, tá?
Por favor, compartilhe esse vídeo, né? Se for, peço para os seus alunos se inscreverem no canal. Nós estamos aí com mais de 3.500 seguidores do canal. Não é um número expressivo, mas é um número muito importante, pois qualidade é melhor que quantidade. Sim. Todos são professores, são pessoas instruídas, então esse número já me satisfaz muito, mas sempre é bom ter mais pessoas. Perfeito. Conte conosco. Ok? É isso aí, até o próximo vídeo. Um forte abraço.